Versículos de 1 a 6. Uma aula para nós nesta noite com o tema Resultados da produção da fé. Resultados da produção da fé. Hebreus 11, 1 a 6. O que a fé resulta? O que acontece quando eu entendo que a fé, busco a fé, produzo a fé, trabalho por fé? O que é que acontece? Diz a leitura: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de... Vamos ler de novo, interessante. A fé é a certeza de quê? A fé é a certeza de quê? A fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. O que significa coisas? Objetos, seres inanimados, aquilo que existe ou não existe, são coisas. Pela fé, eu faço estas coisas acontecerem, ocorrerem, aparecerem, surgirem, tá? Também pela fé, eu tenho a convicção, a certeza absoluta de fatos. Fatos. O que significa fatos? Ocorrências, acontecimentos por ação do homem ou algo que independe da vontade do homem. Então eu tenho a convicção que vai acontecer ou não vai acontecer, mas alguma coisa acontecerá, mesmo que eu não esteja vendo. Versículo 2: porque foi pela fé que as primeiras civilizações de homens temente a Deus obtiveram suas bênçãos e testemunharam. 3: porque também é somente pela fé que o meu cérebro se abre, que a minha mente passa a entender como foi feito o universo. Aí eu descubro que foi pela palavra de Deus, de uma tal forma que isto que eu vejo chamado de visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Está feito aí o céu, mas foi feito de quê? Teve uma força maior, um poder maior. Pela fé também, o filho de Adão e Eva, chamado Abel, ofereceu a Deus mais excelente culto do que Caim. Por esta razão, Abel obteve um testemunho de ser justo e foi aprovado por Deus quanto à sua vida, a sua forma de cultuar, de adorar e de servir. E por meio desta forma de adorar e de servir, mesmo ele morto, o seu testemunho ainda é visível, ainda fala até hoje. Também é pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado mais, até hoje, porque Deus o tomou de entre os homens, porque antes de Deus tomar entre os homens, ele tinha dado testemunho de obediência e de agradar a Deus. Então entenda uma verdade: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem quer que seja que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Senhor, obrigado pela Tua palavra, fala mais diretamente aos nossos corações. Amém. Podeis assentar, vocês já explicaram, já entenderam, né? Foi explicado. E eu gostaria de rapidamente, em poucos minutos, falar sobre os resultados da produção da fé. Eu já expliquei a leitura, que a fé resultou na aparência, no surgimento de todas estas coisas
fatos e coisas inanimadas, reais, concretas. Não é à toa que eu e você somos resultados desta fé. Nós não existíamos, mas o Senhor fez surgir a vida humana, não só vegetais, mas também seres humanos. Vocês sabiam que não é só nós que temos vida? A fauna, a flora, a terra, o planeta tem vida, né? Tudo aquilo que surge, crostras que surgem, não é? São vidas, são objetos. Deus é a fonte de toda a vida. Agora, Deus nos deu raciocínio, inteligência, entendimento. Nós somos os únicos seres vivos na terra que pode pensar. Nós somos os únicos seres vivos na terra que tem capacidade de pensar, de perceber, de perguntar, de sentir, de ver, detectar, descobrir, leva a ser piores do que os animais. No capítulo 1 até o capítulo 3 do livro do profeta Isaías, Deus reclama de Israel por eles estarem cultuando a outros deuses, aderindo a outras culturas. Repreende Deus eles, dizendo que eles são inferiores à vaca e ao jumento. Diz ali no capítulo 1, versículo 3, o boi tem inteligência para decorar, para sentir o cheiro do seu dono, conhecer a cor do seu dono, o caminhar do seu dono, o tipo do seu dono, a voz do seu dono. Boi conhece a manjedoura lá da sua fazenda onde ele habita, o curralzinho onde ele dorme. Conhece até a cerca. Mas como é que vocês não conseguem me identificar? Por que vocês estão correndo atrás de outras culturas, obedecendo ao mundo, o que o homem diz, o que o maligno diz? Vocês não me conhecem? Aí ele diz, eu estou com tédio do culto de vocês. Então estas pessoas que são misturadas com as trevas, elas têm dificuldade sim de produzirem fé. Por esta razão é que nós temos dificuldades no meio evangélico de pessoas crescerem espiritualmente. Porque para que se tenha fé, primeiro eu preciso crer. Para mim crer, eu preciso me submeter. Para mim me submeter, eu preciso ser submisso, obediente, e não rebelde e insubmisso. Isto é muito fácil de se entender. Eu só posso acreditar no amor de um filho se ele obedece, ou não. Só existe amor se houver entrega, ou não. Interessante é que no reino dos homens, no reino horizontal e espiritual, nós entendemos perfeitamente isto. Mas temos dificuldade de entender isto no reino espiritual. Como é isso? Por que não estamos produzindo boas atitudes, virtudes, bons comportamentos? Por que as bênçãos estão demorando chegar na nossa casa, na nossa vida? Qual a razão? Qual é a definição original de fé? A fé é tida como a primeira das 3 virtudes espirituais do ser humano. Diga comigo, a fé é tida como a primeira das 3 virtudes espirituais do ser humano. Onde ela está em você? Que grau, que degrau, que nível ela está em você? Precisamos entender que a fé é a convicção da existência de algo, é veracidade. Ou eu creio ou eu não creio. Fé é semelhante a conhecer o caminho. Você não sai de noite com as luzes da sua casa apagadas e você vai direitinho no interruptor para acender? Sim ou não?
Você não sai de noite, tudo no escuro, quando falta energia, deu um blackout, deu uma pane, e você não sabe onde está a caixa de fósforo, a vela que há mais de um ano você não acendia. Você sabe onde está o pegador do armário, a geladeira, onde estão as panelas distintas, das comidas distintas que você guardou, você vai em cima. Isto é fé, fé é conhecer, é saber onde está. Você todo dia sai para o trabalho, você conhece até no trânsito, até os buracos daquela via que você cai dentro. Fé é conhecer. Você não conhece Deus? Como o conheço se sou influenciado por coisas que não são espirituais, não são divinas, não são corretas? Como? É óbvio que eu vou cair em algum abismo, é óbvio que eu estou desviando o caminho, é óbvio que eu não vou chegar aonde eu espero que seja o porto seguro da minha bênção com Deus. É muito fácil de entender, porque a fé que é divina, que é abstrata e que é invisível, a gente pode entendê-la com as vidas concretas que nós temos aqui na terra. Você não diz, eu tenho fé em Deus que eu caso com você? Eu tenho tanta fé que Ele me ama, eu tenho tanta fé que ela me ama. Só porque Ele manda flores, você tem fé que Ele lhe ama? Só porque Ele deu um presente? Observe como a nossa fé é mesquinha, é míope. Aqui embaixo, e a gente produz ela. Agora a fé do olhar vibrátil, que contempla o invisível, nós temos dificuldade e preguiça, e ociosidade e omissão para produzir. Por que eu acredito no meu patrão e não acredito em Deus? Porque eu acredito no médico, mas não acredito em Deus? Porque eu acredito no advogado, mas não acredito em Deus? Porque eu acredito no juiz, mas não acredito em Deus? O que é fé é crer, e o que é crer é conhecer. O que mais choca hoje em dia é o ser humano ter fé na ciência, que é a sabedoria dos homens, ter fé na filosofia, que é os saberes duvidosos dos homens, ter fé na política, composta de mentira, corrupção dos homens, ter fé nas relações sentimentais, sociais, conjugais, comerciais, individuais, industriais, contratuais, quando realmente nós somos pessoas líquidas. Mas não podemos produzir fé em Deus, que é o Criador, que é a fonte de vida, que é paz, que é sobrevivência. A grande pergunta é: por que a dificuldade para as pessoas terem fé? Resposta: pela falta do conhecimento. O que é que nós estamos vivendo no Brasil? A ausência do conhecimento e o preenchimento das heresias. Heresias não é somente questões teológicas, mas as heresias sociológicas, políticas, que são as chamadas fake news. A não compreensão do nosso ser como indivíduo social, o não pensar, a ausência do conhecimento leva a gente a perder a fé, não crer e errar. A ausência do conhecimento leva a gente a perder a fé, não crer e errar. É isso que está escrito em Oséias 4 e 6, livro do Antigo Testamento, Oséias, capítulo 4, versículo 6, veja o que diz, ou é 6 e 4, mas eu acho que é 4 e 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque o líder, o sacerdote, também não ensina. Ele será rejeitado. E para que não seja líder diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E aqui não é filhos biológicos, também é, mas filhos sociais.
A Bíblia está repleta de ensinamento que nos leva a outro patamar, mas nós não queremos. Nós acreditamos muito mais no que a mídia diz, do que a imprensa diz, do que a palavra revela. Veja o que está escrito em Mateus 22 e 29. São Mateus, capítulo 22, versículo 29. O Senhor repreendeu os judeus dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em que era que eles estavam errando? Interpretando a espiritualidade com semelhança na biologia, na fisiologia, na materialidade. E o Senhor disse: vocês estão errando, porque não estão compreendendo o que é o meu reino. E vão sofrer, porque toda ausência de conhecimento nos leva à escravatura. Diga comigo: toda ausência de conhecimento nos leva à escravatura. Foi isto que foi educacionalmente feito em nosso país há 40 anos. E estamos pagando caro hoje. Onde não há educação, não há conhecimento. Eu não estou falando de educação, de etiqueta. Não adianta eu estar cheio na minha cidade de universidades se não tem nível, se não tem relevância. Não adianta a igreja estar cheia de seminário teológico se não tem o ensino da palavra. Não adianta você ter uma Bíblia na mão se você não ler. Não adianta você ler e não entender, e fechar e não perguntar. Pergunta, tira a dúvida. Se não conseguiu naquela hora um professor para te ensinar, tu tem 2 professores extraordinários, os joelhos. Senhor, me revela. Deus ainda revela, Deus ainda fala, Deus ainda trata com o homem, Deus ainda é Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. O problema é que nós estamos altamente ocupados com a desocupação intelectual. Nós estamos altamente ocupados com a desocupação intelectual. Nós estamos comendo pelas mãos dos outros. Nós estamos falando o que os outros falam, o que os outros dizem. Nós não temos mais tempo para pesquisar, para buscar, para saber. A gente fala o que os outros falam. Nós temos feito piolho, indo pela cabeça dos outros. Em todas as épocas, em todas as esferas. Gente, é impossível viver sem fé. Digam comigo: é impossível viver sem fé. Porque é pela fé que se tem o conhecimento sobre o significado da vida. Diga comigo: é pela fé que se tem o conhecimento sobre o significado da vida. A vida não é só sentar na mesa, comer, depois ir ao banheiro, tomar banho e dormir. A vida é para ser vivida na sua integralidade, na sua integridade. Nós precisamos pensar não só hoje. A vida nos leva a pensar no amanhã. Tanto no amanhã futuro com Deus, como no amanhã futuro de perpetuação da espécie. Nós precisamos pensar na igreja. Nós precisamos pensar nos nossos filhos sendo igreja amanhã. Nós precisamos pensar nos nossos filhos sendo os pastores amanhã. Nós não podemos ser egoístas e estar pensando só hoje, o resto que se dane. Isso não é vida. E quando se tem fé e compreende o que é vida, vence-se o mundo com esses obstáculos. Vou repetir de novo. Quando se tem fé e compreende o que é a vida, vence-se o mundo com todos esses saberes horripilantes, os obstáculos que estão aí nos assustando. Só uma pessoa entendeu e aplaudiu. Glória a Deus por isso. Uma entendeu. E como é que a gente vence esse mundo? Eu vou mostrar a vocês como nós não temos mais fé. Quer ver? Põe aí 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Veja o que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence. Como é que nós estamos semelhantes ao mundo? Como é que o mundo está nos vencendo? Nos coagindo, nos convencendo, nos influenciando, nos destruindo. Cadê a fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Cadê a fé de Daniel? Cadê a fé de Neemias? Cadê a fé de Jeremias? Cadê a fé de Moisés?
Cadê a fé de Sara? Cadê a fé de Abraão? Todas as personalidades ou personagens da Bíblia Sagrada que venceram o mundo foi pela fé. Eu tive o privilégio de subir e ficar em cima das muralhas de Jericó, que até hoje ainda estão no chão, nunca mais foram levantadas. Derribadas por quem? Ah, por Josué. Josué não empurrou uma pedra, até porque ele não conseguiria, as pedras são enormes. Ele apenas obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Só fez isso, ele não fez outra coisa. Deus disse: você não vai fazer nada, você não vai empurrar nada, você não vai explodir nada, você vai só rodear uma vez por dia, e no 7º dia 7 vezes, só isso. Só isso é. Mas eles são poderosos, a muralha é grande, a muralha é forte. Deus falou o que para Josué? Eu não estou perguntando a você que tamanho é a muralha e se é gente perigosa. Eu sei de todas as coisas, melhor do que você. Sou eu que vou resolver. Obedeça, obedeça, obedeça. Nós não estamos obedecendo. E Jericó, e Moisés e Josué fez aquela obediência, aquele ritual, e no 7º dia 7 vezes a muralha veio abaixo. Então lá, eu estive em cima da muralha. Emocionante. O problema é que nós estamos rebeldes, nós estamos insubmissos, nós estamos pensando no nosso umbigo em todas as esferas, em todas as esferas, em todas as esferas. Porque quando a gente está mal espiritualmente, a gente está mal em todas as esferas. Vou repetir: quando a gente está mal espiritualmente, a gente está mal em todas as esferas. Profissionalmente, socialmente, todas as esferas. A espiritualidade é o fiel da balança comportamental. Então veja o que está escrito: todo aquele que é nascido de Deus de verdade vence o mundo. Oh, beleza, eu agora sou crente, vou vencer o mundo. Espera aí. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Quando eu tenho fé, eu sei o que é errado. Quando eu tenho fé, eu sei o que é certo. Quando eu tenho fé, eu sei o que é treva. Quando eu tenho fé, eu sei o que é luz. Porque eu tenho conhecimento. A fé é resultado do conhecimento. Assim sendo, fé nada mais é do que confiar. Fé nada mais é do que depositar a sua expectativa somente em Deus. Alguns exemplos. Põe aí Mateus 15, 28. Jesus estava andando nas ruas de Jerusalém, e quando se aproximou dele uma mulher e disse: eu vim à procura de socorro, a minha filha está possessa. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que espetáculo. Então a fé não é do pastor que ora por você, você já vem com a fé. A oração do pastor é essa palavra de Cristo para a mulher. A mulher tinha fé porque ela amava a sua filha. Presta atenção esse exemplo. A mulher tinha fé porque ela amava a filha. Ela não queria perder a filha. Ela se conduía do sofrimento da filha. Então não existe fé sem amor. Não existe fé sem compromisso. Não existe fé sem responsabilidade. Eu só tenho fé garantida quando eu amo o meu Senhor acima de qualquer coisa. Eu só tenho fé conquistada, garantida, realizada, quando eu amo a obra de Deus, a espiritualidade acima de qualquer coisa. E o Senhor viu o amor que ele tinha por aquela filha, o Senhor viu o cuidado que ela tinha pela filha, e disse: grande é a tua fé. Olha que espetáculo, olha que aula Deus está dando a vocês hoje. E disse: faça-se, cumpra-se a tua vontade, o teu desejo. O que é que tu quer? Claro que eu vim aqui pedir socorro pela minha filha. Cumpra-se o que tu quer. O que é que tu quer? Socorro. Cumpra-se o que tu quer. Na mesma hora, a menina ficou restaurada, liberta, curada, sã, para a glória de Deus. Eu sei que vocês estão entendendo.
A minha fé, que resulta em problemas resolvidos, depende da minha relação e de conhecimento que eu tenho com o meu Senhor. Eu não posso servir a dois senhores, cara. Segundo exemplo, põe aí Marcos 11, 22 e 24. Marcos 11, 22 e 24. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. 23. Por isso vos digo, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, e será assim convosco. Isso foi resultado de Jesus ter pedido, autorizado uma figueira secar. A figueira era enganosa. Tem muita coisa bonita na sua frente lhe enganando. Lá no teu trabalho, lá no teu colégio, no teu voto. Desconfie de propaganda de beleza. Não existe beleza no mundo. Mas você não tem fé para repreender. Entenda que o diabo nunca vem de preto e branco. Diga comigo: o diabo nunca vem preto e branco. Vem colorido. De preferência da cor do arco-íris. Vigiem. Vigiem. Aquela figueira era linda, maravilhosa. O Senhor estava com fome. Fome aqui é uma metáfora da nossa necessidade. Eu estou com necessidade. Para onde eu vou recorrer? Para o bonito ou para o que não é bonito? Nem todo emprego é Deus que dá. Nem todo relacionamento é Deus que dá. Nem todo carro é Deus que dá. Nem toda casa é Deus que dá. E a nossa pressa que é bonita, é bom. Opa, a proposta é decente. Cuidado com propostas decentes. A fé nos capacita a enxergar. Diga comigo: a fé me capacita a enxergar. Aí você, mas pastor, é muito complicado, como é que eu vou saber? Prudência, calma. A calma e a prudência nos dá visibilidade, nos dá percepção das coisas. É todo mundo apressado, qualquer porcaria que chega você já abraça. Calma. Quem não sabe esperar, leva a chibata. Não irá mudar a ordem dos fatores. Deus, que ainda governa o bem e o mal, é Ele que diz: não faço nada com pressa. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo, tem um tempo. Vou me revoltar, vou me desviar, vou para o mundo. Você pode ir para o inferno, para o capeta, você pode fazer o que você quiser. Você não vai mudar Deus. Eu vou ser satanista, eu vou servir o diabo, vá, você já está servindo, você mesmo assim não vai mudar Deus. E outra coisa, satanista, inferno, diabo, capeta, jamais irão ser superior ao Criador, ao eterno, absoluto, ao soberano. Jamais, jamais, jamais. Aleluia! Podem fazer o que quiser. Eu ontem assisti um programa que me chamou muita atenção, achei tão interessante que eu deixei lá. Não é um programa muito recomendável, mas eu deixei porque eu achei interessante. E o repórter perguntava em um grupo de jovens em uma cidade do Maranhão, e aqueles jovens levaram aquele repórter em um centro de cultos afros. E ele fez uma pergunta àquela senhora chefe ali. E ela disse: eu respondo, mas não dou os nomes. Mas daqui, deste ambiente, é que saem os presidentes da república.
senhora pode dizer o nome? Não, não posso. E disse: meu pai era um dos que fazia os trabalhos. Ontem, canal fechado, mas está aí. O inimigo já está dizendo o que está fazendo. E um bocado de crente aplaudindo o cão. Quando não se tem fé, é pior do que cego. É por isso que as coisas vão de mal a pior. Em muitas famílias, em muitas casas, em muitas vidas. Pastor, nada dá certo, só falta morrer de orar. Não é por muito sacrifício. Que adianta você passar 3 dias orando, 4 dias jejuando, se a tua vida está inclinada para o mal. As tuas escolhas são ruins. Quando Deus meteu a mão, disse: amaldiçoada, me enganou. Tão bonita, folhagem. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Fruto é caráter. Fruto é ética. Fruto é temor. Fruto é reverência. E os discípulos olhando, ao Senhor disse: seca. Os discípulos perguntaram: como é que você fez isso? Fé. Se vocês produzirem fé, vocês não secarão só essa figueira não. Vocês dirão: é aquele monte que está lá, sai do meio que eu vou passar. Glorificado seja o Senhor. Manda o monte sair do meio. Monte é o que gera obstáculo. Monte é o que está impedindo de tu ver. Monte é o que está tirando a tua visão. Tira o monte. Meu Deus do céu, o que Deus está falando hoje para essa igreja? Glorifica o Senhor. O apóstolo São Paulo esclarece que a fé é resultado do aprendizado pela palavra de Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo que a fé é o resultado do aprendizado pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, põe aí. Romanos 10, 17. Veja o que diz. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Você não quer ouvir? Você escuta, mas fica com a cara desse tamanho? Não concordo, não aceito. Quem é tu, seu podre? Cheio de tapuru. O que tem de bom em nós é do Senhor. Se tirar, é só germe, tapuru, podre. A fé é resultado da humildade. A fé é resultado da submissão. A fé é resultado da obediência. E quem não tem fé fica com inveja do outro que prospera. Em todos os sentidos, material e espiritual. Porque quem tem fé anda tranquilo. Quem tem fé arma a rede, vai se deitar. Quem tem fé, não quero saber não. É problema, quero não. Vai dar certo não, não, sai daqui, não, deixa eu em paz. Pois você vai morrer aí sem nada. Tá bom, mas sai de perto de mim, cão. Deixa eu com Deus. Vá descansar. Quem quiser correr, que corra. Quem corre cansa, quem anda alcança. Vá com calma. Vá com calma. Chega na hora certa. Tudo chega na hora certa. A empresa dele cresceu e a minha não. Quando você tirar os olhos da empresa dele, a sua vai crescer. Pare de olhar para o outro, olhe para Deus e para você. Como é que pode? Eu encosto meu carro aqui, meu Fiat 147, esse irmão que eu conheci um dia desse, aceitou Jesus um dia. Eu tenho 10 anos de crente, ando num Fiat 147. Esse cara mal entrou na igreja, está com a McLaren. É por isso que tu está num Fiat 147. Quando tu parar de olhar a vida alheia, o Senhor vai olhar para ti e tu vai olhar para o Senhor. Fé é a capacidade que eu tenho de olhar para o Senhor e não para a senhora. Glorificado seja o Senhor. Dá um brado de glória aí. Quando você se ocupar com a sua espiritualidade e com o seu serviço a Deus, você vai ver que você vai esticar o paiol.
vai quebrar as paredes da empresa para aumentar. E você vai dizer assim, vai chegar os teus colegas, compadre, o que é que tu está fazendo? Está enricando? Nem eu sei. Eu só sei que é todo tempo chovendo aqui. Você é fiel na igreja, fiel ao Senhor. Não toma nada de ninguém, não rouba nada de ninguém. Porque olha, seus ladrões. Estou falando aqui para ladrão, não é vocês não. Olha seus ladrões que roubam. Você não vai usufruir daquilo que você roubou. Você pode até ficar possuindo por um tempo que você roubou, mas vai terminar em desgraça. Espere que Deus lhe dá riqueza, que Deus lhe abençoe. Não precisa roubar, nem tomar de ninguém, nem tirar escondido, nem desviar. Não precisa. Você está se amaldiçoando. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui há uns 8 anos passados, houve um assalto. Pegaram o meu pai aqui no portão, deram uma gravata e pegaram a irmã Marta. A Marta aí? Pegaram a irmã Marta ali na entrada da tesouraria, deram uma gravata, botaram um revólver na cabeça e abriram a porta e roubaram a igreja. Agora, durante o clamor, eu recebi uma pessoa ali na cantina, disse: um dos marginais aceitou a Jesus. E hoje é pregador do Evangelho. E ele dando testemunho, disse que nunca tinha, escuta isso, um dos marginais converteu-se, hoje é pregador do Evangelho. E ele disse, nunca tinha imaginado que o dinheiro da igreja era tão amaldiçoado como aquele. Porque todos foram assassinados, só ele ficou. Testemunho do cidadão que escapou porque fugiu. Aí a pessoa disse, dinheiro da igreja sagrado, se chama de amaldiçoado, sagrado para a igreja. Para nós foi maldição. Tenha fé que Deus te exalta. Tenha fé que Deus te dá aquilo que você quer. Tenha fé. Não se apresse. Não se apresse. A fé precisa de um vetor, influenciador e motivador. Por exemplo, Filipenses 4:13. Vou dar agora para encerrar o vetor influenciador da fé para vocês. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Para que você vai atrás de outra coisa? Está aí, ó, a receita. Olha aí se 1 Crônicas 28 e 20. 1 Crônicas 28 e 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras do serviço. Olha para mim. Pessoas espirituais são vetores para a gente. Pessoas não espirituais são maldição. A nossa fé se acaba se a gente encostar em pessoas que a gente está sofrendo e eles acabam de matar. Salomão estava sofrendo as guerras para a construção do templo e chegou para o pai dele e disse, não dá não para mim, eu não vou aguentar. Papai é sofrimento demais. Olha o que o pai dele disse? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique desanimado, porque eu conheço Deus. Ele vai ser contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que termine essa obra. Não tem coisa melhor do que você encontrar pessoas espirituais para te dar um conselho e te dar um reforço. Mas geralmente só tem pessoas para botar para baixo. Vigie com quem rodeia. Cuidado, procure pessoas que animem você e não que destrua você. Vai dar certo ou não? Tu vai, é? Sai de perto, correndo. Correndo, sai de perto. Isso é maldição. Põe aí o Salmo 27:14 para a gente orar. 27:14, Salmo 27, espera no Senhor, tenha ânimo,
Fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Em outras palavras, se afaste de quem te atrapalha e se apegue às promessas de Deus. Não aceite conversa mole perto de você. Meu irmão, com licença. Pastor, é porque o senhor sabe, né, pastor? A gente é educado, pois eu não sou não. Eu não sou educado para cão. Eu sou educado para o Espírito de Deus, para pessoas do bem. Pessoa cheia de cão, é chute no traseiro. Vai para lá, seu demônio. Pode ser quem for, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, meu irmão. Está me atrapalhando? Com licença. Somos irmãos de sangue, mas espiritualmente somos individuais. Problema é que falta conhecimento a gente, falta conhecimento. Falta conhecimento. Pastor, é porque a irmã me estragou. Não, você abriu o coração para se estragar. Você sabe muito bem aquilo que lhe faz mal. Chega em casa, ô marido, eu sento perto daquela irmã, mas a irmã o tempo todinho fofocando. E por que você não para de sentar perto dela? Você gosta também? Querida, o que foi, amor? Não sei, aquele irmão me contou umas coisas que não me faz bem. E por que tu escuta? Tu gosta, né? Urubu. Gosta de carniça, né? Irmão, estou ficando velho, estou ficando chato, nojento. E seletivo, tá? Eu estou ficando seletivo. Estou começando a descobrir, estou orando diferente. Senhor, me revela quem não presta, para sair de perto de mim. Me revela quem é cão, Senhor. Ah, eu sou teu amigo desde a infância, mas não presta. Se não presta, meu irmão, Deus teu na minha vida não vinha me atrapalhar. Mulher, tu está muito besta. Ave Maria, Nossa Senhora me defenda, tu está muito besta. Vou ficar mais besta ainda. Saia de perto de mim. Eu quero ao meu lado luz, quero ao meu lado caminho plano, quero ao meu lado bênção e não maldição. Show, Satanás! Por último, Isaías 41 e 31. Isaías 40 e 31. Isaías 40 e 31. Encerrando para a gente orar. Os que esperam no Senhor sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não. Saia de perto de quem lhe atrapalha. Mata a tua fé, mata a tua crença, e você nunca será de outro patamar. Será uma pessoa comum, e vai ser enterrada numa vala comum. Pastor, eu vou abrir um negócio, que tal eu chamar a irmã para ser minha sócia? Vai atolar na lama? Quem foi que lhe deu a ideia? Eu estava orando, sabe? Aí Deus me deu a ideia. E o que é que tinha a ver com chamar quem não estava orando? Quem não teve a ideia? Não é porque ela tem dinheiro. Então não foi Deus que lhe revelou. Porque quando Deus revela, se a porta estiver fechada, Ele abre. Então para de inventar, para de inventar. Dá uma tapa na perna de quem está do teu lado assim, ó. Para de inventar, diz para de inventar, para de inventar, para de inventar. Recebe a originalidade da palavra e da revelação e para de inventar, em nome de Jesus, o Filho de Deus, em nome do Senhor. Dá um brado de glória aí, dá um brado de glória. Eita Deus tremendo. Eita Deus poderoso. Hoje o negócio foi sério, hein? Quem não aprendeu, não aprende mais. Glorificado seja o Senhor para sempre. Chegaram uns convites, uns pedidos de oração. Traga para cá. Os pedidos de oração que chegaram aqui. Traga para cá. Muitos pedidos de oração dos irmãos. Estou aqui colocando para a gente orar. A escuridão noturna vai passar e a estrela d'alva vai raiar. O choro a noite inteira vai parar e a alegria ao amanhecer ela vai chegar. E muito em breve o sol irá brilhar e as flores novamente vão se abrir.
que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Canta! Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Bom demais! Eu sei que é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, a minha fé renova. A minha esperança não vai morrer, servirá de experiência para mim. E se alguma lágrima eu vier perder, servirá para regar o meu jardim. O anjo do Senhor vai recolher e com cuidado irá levar. Quando chegar a presença do meu Deus, o dia vai clarear, o sol brilhar no céu. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Parará, parará. Eu sei, é prova,